Bom, galera, hoje é o nosso último plantão aula com conteúdos desse segundo bimestre. É bem tranquilo o assunto, é fluxo do comércio mundial, é um assunto bem rápido. E aí a gente vai revisar algumas coisas que nós já vimos durante esse bimestre, de certa maneira, tá bom? Primeiro ponto que a gente vai entender aqui, galera, são alguns conceitos para antes entrar nesses fluxos do comércio mundial. A gente sabe que o comércio, né, entre as diferentes regiões de um país e também entre os países, né? Se a gente pensando aí no comércio do Brasil com os Estados Unidos, a China ou os países europeus, eles se dão de uma forma muito desigual. A gente sabe disso, né? Tem países que têm uma maior participação no comércio mundial e até numa questão de valor agregado, né? Acabam realizando intercâmbio comercial muito mais favoráveis em função daquilo que é comercializado por um determinado país. A gente vai entender bem essa ideia. Então, essa distribuição é muito presente no comércio internacional. Um conceito, ou dois conceitos importantes para pensar comércio mundial é exportação e importação. A gente já trabalhou esses assuntos, né? Eu lembro do João fazendo essa pergunta. Exportação é quando um país vende uma mercadoria para fora, e importação é quando um país compra um produto vindo de outra região, né, ou de um outro país, né? Tá bom? Esses conceitos é importante lembrá-los, porque quando eu vou ler um enunciado, vai estar falando sobre esse assunto lá, e aí é legal conhecer os conceitos. Trazendo essa ideia de exportação e importação, né, ou essa relação, eu tenho uma balança comercial que eu estou colocando essa imagem aí para vocês verificarem, tá bom? No nosso último roteiro de estudo da semana passada, a gente abordou esses conceitos que estão colocados aqui. Aliás, essa aula, na verdade, é um resumo do nosso roteiro de estudo da semana passada. A balança comercial, galera, é essa relação entre exportação e importação. Por exemplo, se eu realizo, né, mais importação, como está mostrando essa balança aqui, né? Se eu realizo mais importação e menos exportação, eu tenho um déficit. O que significa isso, esse déficit, galera? É a balança comercial sendo negativa. Traduzindo isso para nós, né? É a mesma coisa que eu comprar mais e vender menos, tá bom? Então, eu vou ter uma margem negativa. Se eu compro muita coisa e ganho menos, né? É óbvio que isso vai ficar negativo na minha conta. Aí a gente vai chamar isso de déficit. É um termo utilizado aí quando a gente vai falar de balança comercial. É o que aparece aqui na imagem A. A imagem C já mostra o contrário. Já mostra a exportação tendo um peso maior do que a importação para um determinado país. Ou seja, eu acabo vendendo mais e importando menos. Em outras palavras, eu vendo mais e compro menos, beleza? E aí eu tenho um superávit. A balança comercial, ela passa a ser positiva. O Brasil está nesse cenário aqui atualmente, beleza? Ele acaba tendo superávit na sua balança comercial. E também tem o equilíbrio, né? Países que importam ou exportam, né, num valor muito parecido. Aí a gente tem um equilíbrio na balança comercial. Isso já está explícito, né, na imagem aí para vocês. Meu povo, sobre comércio mundial, é importante a gente voltar um pouco, pensando naquela imagem que nós trabalhamos lá no início do bimestre. A gente começou a falar um pouco sobre a evolução das redes de transporte e telecomunicações desde o século XVI até os dias de hoje, né? Tinha um formato de um balão ainda, essa imagem, que mostrava essa evolução dessas redes, né, de transporte e telecomunicações. Quando a gente volta ali para entender o capitalismo ao longo desses períodos e as trocas comerciais, a gente vai perceber que há uma divisão internacional do trabalho. Ou seja, uma determinada região do mundo exerce uma determinada função econômica, enquanto outra região exerce outra função econômica. Nesse ponto, galera, é importante lembrar que o capitalismo comercial, século XVI ao século XVIII, nós estamos falando ali do contexto da expansão marítima na Europa. É quando o Brasil é descoberto, né? Basicamente, nós tínhamos as colônias que eram exploradas. Essas colônias enviavam o que para as metrópoles? Metais preciosos, especiarias, ganhos com os escravos, né? Lembrar que o comércio de escravo era uma coisa muito forte nesse período, e a gente pode pensar aqui também, né,
num segundo momento, nos produtos agrícolas, né, que são aí produzidos. Pensar Brasil, por exemplo, a gente tem a cana-de-açúcar como exemplo. E o que a metrópole enviava para a colônia? Produtos manufaturados. Então, na colônia não era produzido nada. Entrava aqui os produtos manufaturados vindo das metrópoles. Bom, quando a gente vai para um segundo momento, eu tenho um capitalismo industrial financeiro, né, que começa ali no século XVIII e vai até a Segunda Guerra Mundial, principalmente uma ação da indústria. Aí já muda o contexto. Aí o contexto agora é de revolução industrial. Ou seja, eu tenho ali as potências europeias, sobretudo no primeiro momento, né, com a Inglaterra, depois a França, a Alemanha, quando realiza sua unificação. Aí depois eu tenho os Estados Unidos aqui na América, né, América do Norte, o Japão no contexto do Extremo Oriente. Esses países passam aí por um processo, né, de revolução industrial a partir do século XVIII com a Inglaterra e do século XIX, início do XX, com os outros países, tá bom? Como é que vai se dar agora essa nova divisão internacional do trabalho, galera? As colônias que são exploradas enviam produtos primários, né? Que são o quê? Produtos agrícolas, os minerais, os minérios e fósseis, né? O que é os minérios fósseis, galera? Petróleo, carvão mineral, beleza? Então você tem aqui essa divisão do trabalho na qual as colônias mandam esses produtos primários. E o que as metrópoles, né, nesse contexto de revolução industrial, enviam para as colônias? Os produtos industrializados. Aliás, parêntese, né? A Inglaterra, ela era um país que pressionava os outros países, né, a darem fim à escravidão, justamente porque a escravidão não gerava mercado consumidor, uma vez que o escravo não tem salário. Então, para a Inglaterra, era importante que os países, né, acabassem com a escravidão, criassem uma classe assalariada, e essa classe assalariada pudesse consumir os produtos industrializados que vinham aí das metrópoles, mas também das potências que surgiram aí nesse contexto de revolução industrial. Inglaterra era visionária, filho. Era sim, mas com interesses muito claros, né? O interesse econômico dela é muito claro. Quero vender a minha produção. E o mercado mundial estava no processo de expansão. Aqui a gente está olhando uma aula com interesse econômico comercial, né? Muito claro. É a mesma coisa dos Estados Unidos lá com a América Liberta lá. Ele queria libertar as Américas das colônias só para ele poder comercializar entre as Américas. Perfeito, exatamente. Sim, é uma ação boa, mas que tem os interesses por detrás, né? Para ficar mais claro isso, né? Para não gerar mal entendido. Galera, aí avançando, né? Quando a gente chega após a Segunda Guerra Mundial, eu tenho uma divisão internacional do trabalho, né? Uma DIT clássica, na qual agora a gente vai ter as configurações de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos não industrializados, tá bom? A gente tem vários países dessa forma. O Brasil, nesse momento, ele está passando por um processo de industrialização, tá? Ele está passando por esse processo de industrialização. O que os países subdesenvolvidos não industrializados enviam para os países desenvolvidos? O que eles vendem, né? Produtos primários. Quando eu falo produtos primários, são os produtos agrícolas. Lembrar que nesse período aí, no início do século XX, aí até 1930, o Brasil vendia muito café para o mundo, né? Era o principal item da exportação brasileira, é um produto agrícola. E hoje o Brasil continua tendo, na verdade, essa divisão internacional do trabalho de enviar produtos primários, né? Minérios, produtos agrícolas. Hoje não é mais o café, hoje é a soja, por exemplo, que é o grande carro-chefe da agricultura brasileira, minerais fósseis, petróleo, né, carvão mineral, enfim. Então a gente tem aqui basicamente produtos primários indo para os países desenvolvidos. E os países desenvolvidos estão enviando o quê para os países subdesenvolvidos, galera? Produtos industrializados, mas também levando capitais de que forma? Realizando investimentos e empréstimos. Então começa a ter já em alguns países subdesenvolvidos o início da presença de multinacionais em seus territórios. Essas multinacionais vindo dos países desenvolvidos, né, na forma de investimentos. Lembrar, a gente já tratou isso em geografia, né, que a Volks, né, foi inaugurada aqui no governo do JK, justamente nesse contexto de recebimento de investimentos que os países subdesenvolvidos recebiam aí após a Segunda Guerra Mundial. E nós temos
a divisão internacional do trabalho mais atualizada, atual, né? No atual contexto. Nós ainda temos os países desenvolvidos e nós temos os países hoje subdesenvolvidos que são também industrializados, galera. E é o caso do Brasil. O Brasil é um país subdesenvolvido? É. É um país industrializado? É. Tá bom? Então a gente também tem essa divisão. Não quer dizer, galera, que essa situação aqui que eu mostrei para vocês não exista mais. Ela existe. Países subdesenvolvidos não industrializados. Tem vários países ainda que dependem da economia primária, sobretudo no continente asiático, aqui na América Latina, né? E também na África. Tem vários países que têm essa divisão internacional do trabalho de só fornecer produtos primários. Já nós, né, nós temos aqui essa divisão internacional do trabalho. O Brasil, por exemplo, ele envia produtos primários para os países desenvolvidos. E agora tem uma palavrinha nova aí que a gente utiliza, que está em amarelo para vocês, né? Que é a palavrinha commodity. Guardem ela, eu já vou tratar esse assunto, tá bom? Os países subdesenvolvidos também enviam produtos industrializados. O Brasil, por exemplo, exporta carro para os países vizinhos, exporta aviões para outros países, né? Pensar na Embraer. Então, a gente tem aqui, na verdade, produtos industrializados. Os capitais, né, dinheiro que sai do Brasil pagando juros, royalties, que são o direito de uso, né, de uma determinada empresa, né, remédio, é o direito de patente, vamos colocar assim, tá bom? E os lucros das empresas também, né? Os lucros das empresas acabam saindo dos países subdesenvolvidos e indo para os países desenvolvidos. O lucro ele não fica aqui, né, já que tem muitas multinacionais no nosso território. Os países desenvolvidos enviam o quê, galera? Produtos industrializados com tecnologia superior. Então, grande parte dos componentes eletrônicos, né, muito ligado à informática e tal, são desenvolvidos nesses países ricos, né, que tem uma tecnologia superior. Equipamentos bélicos de guerra, por exemplo, né, são desenvolvidos aí nos países ricos. Eles também enviam os capitais, novamente, né, investimento. Então, você tem aqui a presença de empresas que vão para os países subdesenvolvidos produzirem lá. Tem também o capital que vai investir na bolsa de valores para lucrar no mercado de ações, ou investir comprando títulos da dívida do governo brasileiro, que vai pagar uns juros depois para esses investidores. Então, também é outra maneira de ganhar dinheiro, né, no mercado de ações, tá bom? E no mercado de títulos de dívidas do governo. Professor, o que é mercado de títulos do governo? O que é títulos da dívida do governo? Galera, a gente vai ter uma aula específica para isso num outro momento, tá bom? Para ficar mais claro, para explicar isso para vocês. As tecnologias, né, que vêm desses países, e se a gente pensar nos serviços hoje, no atual momento, né? Vocês aí têm acesso a vários serviços, ou melhor, a gente está usando agora um serviço produzido pela Google, o Google Meet, para poder ter essa aula. Onde foi desenvolvido isso? Foi aqui? Um país subdesenvolvido? Não, foi desenvolvido lá por uma empresa, a Google, lá nos Estados Unidos, e a gente está fazendo uso desse serviço aqui num país subdesenvolvido. Então a gente consegue perceber muito claramente essa divisão internacional do trabalho. Ficou claro isso, galera? Até aqui? Deu para entender? Deu. Sim, sim. Pensando agora em fluxos do comércio mundial, né, nessa divisão internacional do trabalho, essa DIT, né, os países em desenvolvimento, né, os países subdesenvolvidos, chamados aí também de países pobres, eles são exportadores de matéria-prima, basicamente, né, que são os produtos agropecuários, né, e minérios. E que esses produtos, galera, eles acabam tendo um baixo valor agregado. Tudo bem assim, são importantes para a exportação de um país, mas comparado a um componente eletrônico sofisticado, o valor agregado é muito inferior. Por isso que a participação desses países será bem menor no comércio internacional. Para que vocês possam entender isso, eu coloquei aqui um mapa que vocês estão verificando aí na tela, né? Quando eu olho o tamanho dessas setas aqui, significa que tem uma maior troca comercial. Então, por exemplo, aqui onde estou colocando o meu mouse, né? A Ásia, Japão, China, Coreia do Sul, como exemplo, né? Tem importante polo de trocas comerciais. A Europa Ocidental, que é o maior, e a América do Norte, né? Estados Unidos, sobretudo, beleza? Quando eu vou olhar as nações em desenvolvimento, aí eu vou pegar um exemplo aqui, o continente africano, né? A gente vai verificar que a participação do comércio ela é muito menor, representada nesse círculo e representado por essas setas de trocas comerciais.
Então, a gente está falando, sobretudo, né, dos países que estão na América Latina, né, América Latina também é a mesma coisa, e os países africanos. Esses países, portanto, possuem uma baixa participação no comércio internacional. Beleza, galera? Então, em síntese, né, resumão mesmo, é disso aqui que nós estamos falando. São os países que exportam algodão, em resumo, produtos agrícolas e minérios. Professor, mas, por exemplo, metais preciosos, né, a África, ela acaba exportando, isso tem um alto valor agregado. Tem. O problema é que tem muitas empresas multinacionais que foram lá e foram explorar esses recursos, né? Continuando, nós temos aí os países em desenvolvimento, galera, só que a gente vai diferenciar aqui, atualizando aquela divisão internacional do trabalho, que são os emergentes, né? Em todos os países subdesenvolvidos, são iguais. Eles têm aí diferentes, né, formas econômicas, processos de desenvolvimento econômico diferentes. O Brasil, México, Argentina, por exemplo, passaram por um processo de industrialização. Né? Então, a gente sabe que tem, na verdade, como item aí na sua pauta de exportação, produtos industrializados. Porém, galera, esses países, eles acabam sendo identificados também, nesses países emergentes, como exportadores, para além dos produtos industrializados, né, como eu falei sobre o carro, né, o Brasil exporta carro, exporta aviões, né, para além desses produtos, o Brasil é um grande exportador de commodities. E o que é commodities, galera? Assunto super importante. Eu coloquei em amarelo aí, vocês sabem que é importante, vai aparecer em algum lugar, né? Commodity, galera, coloquei essa imagem aí para a gente poder entender. Commodity significa mercadoria, né? São produtos primários ou com pouco grau de transformação. O preço dessas mercadorias de commodities é cotado no mercado internacional, nas bolsas de valores do mundo todo, e tem uma grande procura no mercado internacional. Tá, quais são os exemplos de commodity? A soja é uma commodity, tem uma grande procura internacional, sobretudo da China. O café é uma commodity, tá bom? E aí, esse é um exemplo de commodities que eu coloquei aqui para vocês, agrícolas. O ferro, o alumínio, o ferro, né? É um exemplo de commodity mineral, tá bom? É um minério. O petróleo é a principal commodity hoje do mundo, pensando nesses recursos naturais, né? É um minério energético, o petróleo, tá bom? É uma commodity também. É um produto primário porque eu vou extrair da natureza, né? Eu vou extrair, vou comercializar. Pode ter um grau de transformação, se a gente pensar de uma chapa, de um minério de ferro, do petróleo, processamento dos produtos agrícolas, tudo isso aí a gente vai chamar de commodity. Dúvidas sobre commodity, galera? Deu para entender a ideia de commodity? Meu povo, então, se a gente verificar, esses países que têm esses itens, eles têm uma participação intermediária nas trocas comerciais mundiais. Só para ter um exemplo, eu sei que a imagem está um pouco pequena aí para vocês, essa imagem também ela não está tão atualizada, mas aqui onde eu estou colocando a seta, né, é o Oriente Médio, um grande exportador do que mesmo? Petróleo. Petróleo é uma commodity e tem uma grande demanda internacional. Então, essa seta, vocês podem ver que ela está até mais significativa aqui, né, direcionado para o mercado asiático, sobretudo a China, que é um grande consumidor de petróleo, mas também o Japão. A seta também para os países como a Europa, nos países europeus, ou para os Estados Unidos, também é mais significativa. Então, a gente tem uma participação forte do Oriente Médio, por exemplo, nessa exportação de petróleo. A realidade, essa realidade, né, de países emergentes, né, essa ideia de países emergentes, ela é muito comum quando a gente fala de Brasil, de México, ou lá dos tigres asiáticos, né, Malásia, Vietnã. O Vietnã hoje é um grande exportador de produtos industrializados. Aliás, o Vietnã ultrapassou o Brasil na participação do comércio internacional. Hoje o Vietnã é até mais importante que o Brasil nas trocas comerciais. A gente pode verificar aí que tem vários produtos made in Vietnã, né, Nike, enfim, entre outros. E o Oriente Médio, como a gente já falou, tem uma participação muito em função da exportação de petróleo. Arábia Saudita, né, os países ali do Oriente Médio. Lembrar que a Copa do Mundo, a próxima Copa do Mundo, será aí nesse contexto, né, no Catar, muito em função ali da riqueza do petróleo. Meu povo, e para fechar, nós temos no fluxo comercial mundial, né, os países desenvolvidos, que são aqueles que exportam produtos industrializados, sofisticados. Não à toa, a gente vai verificar que essas setas entre
é muito maior, né, sobretudo entre esses três principais polos, né, de trocas comerciais, mas que também são os polos de poder econômico no mundo, né, são produtos sofisticados, a gente pode pegar como exemplo equipamentos bélicos eu estou falando de armamento, tá bom, galera? Equipamentos de guerra, só para ter como exemplo, eu trouxe aqui uma chamada de uma reportagem de 2015, né, foi quando o governo concluiu o acordo de compra de caças da Gripen, né, uma empresa sueca. Então, o governo brasileiro comprou caças de guerra da Suécia. Perceba, então, que eu estou comprando um produto de um país desenvolvido, de um país rico, que eu não produzo aqui dentro, né? Então, beleza, o Brasil é industrializado? É, mas produz aviões de guerra? Não. E mesmo os aviões que são produzidos aqui, galera, da Embraer, vários componentes ali, né, eletrônicos do avião vêm de outras empresas, não são produzidos aqui dentro. Então a gente acaba também trazendo para cá, né, desses países, né, já que esses países são exportadores, né, inovações tecnológicas, serviços modernos, né, aí eu estou trazendo o exemplo, plataformas, aplicativos, meu, que a Netflix ganha, né, de dinheiro, o Uber, né, são esses exemplos de empresas que trabalham na prestação de serviços. Capitais na forma de investimento estrangeiro direto, né, IED, você pega a Honda, uma empresa japonesa investindo aqui no Brasil para produzir automóveis aqui. Então, na verdade, a gente tem aí uma gama de exportação de itens para os países subdesenvolvidos. Então, os países ricos, eles dominam aí as maiores trocas comerciais do ponto de vista de valor agregado, de alto valor agregado. São também os grandes mercados consumidores do comércio mundial, né, galera? Destaque para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior consumidor, não é à toa que as maiores setas são direcionadas justamente para os Estados Unidos, porque é o grande mercado mundial. Mas também a Europa Ocidental e hoje o continente asiático, o Extremo Oriente, né? Sobretudo Japão, China e Coreia do Sul. Queria destacar aqui com vocês que há o comércio dentro do bloco econômico, né? O que é o comércio dentro do bloco econômico, galera? Está simbolizado aqui pelas cores. Por exemplo, vocês viram que tem um círculo e ela está dividida aí, parecendo um gráfico de pizza, né? A Europa, aqui, ó, a cor laranja, ela é maior. O que isso significa, né? Significa que as trocas comerciais são maiores dentro da União Europeia. O que significa dizer isso é que as trocas comerciais entre Alemanha, França, Itália, Espanha são maiores ali, tá bom? Dentro do bloco econômico. Já os Estados Unidos, por exemplo, ó, ele tem uma troca comercial, se a gente pensar aqui nesse gráfico de pizza, o azul aqui mais significativo, né? Então, as trocas comerciais dos Estados Unidos se dão mais com os países de fora do bloco econômico. O bloco econômico é um pouquinho menor, é significativo, mas é menor. Tá bom? Quem que é o bloco econômico ali na América do Norte, galera? É o NAFTA, né? O Acordo de Livre Comércio da América do Norte, envolvendo Canadá, Estados Unidos e México, tá bom? E como a gente pode verificar, na Ásia é bem dividido, né? A gente pode verificar aqui por esse gráfico que já tem um certo equilíbrio aí no que é consumido internamente e no que é exportado. Só para prestar atenção nesse gráfico aqui, para a gente poder interpretar. A interpretação de um mapa, da legenda, dos gráficos que estão inseridos dentro de um mapa, são muito importantes na hora de realizar aí uma prova, né, uma atividade. Galera, esse gráfico eu acho que está um pouquinho ruim aí para vocês, né, mas ele mostra a participação do comércio, né, internacional de alguns países. Os Estados Unidos é enorme a participação, ele nem aparece aqui nesse gráfico, a gente está dando uma ênfase nos países em desenvolvimento, né, nos países emergentes. O que é interessante pensar aqui, galera, olha só o Brasil, né? O Brasil, ele tinha uma participação, ó, que só perdia, por exemplo, né, para a Suécia aqui nesse gráfico, né? Então, o Brasil tinha uma participação gigantesca de exportação de produtos primários. Ao longo das décadas, na verdade, o Brasil manteve basicamente esse mesmo patamar, que é inferior a 2% na participação do comércio internacional. Enquanto países, né, como Coreia do Sul, como a China, aumentarem muito a sua participação no comércio internacional,
A gente pode verificar aqui que hoje o Brasil, na verdade, passou por um processo de reprimarização da sua economia. O que significa isso, galera? O Brasil acaba exportando muito mais produtos minerais, né, os minérios metálicos, né, e produtos agrícolas. O Brasil focou muito nessa área. O Brasil exporta muito desses itens. É importante? Garante uma balança comercial positiva? Sim, é importante. Porém, a gente acaba dependendo da compra, né, da importação de produtos vindos de fora mais sofisticado e também de serviços, né, mais sofisticados, como é o caso desse serviço que nós estamos utilizando aqui, de empresas que são de outras regiões do mundo. Para e pensa, tudo que a gente utiliza hoje, né, as redes sociais, o que a gente está usando aqui para poder conversar, nada disso foi produzido aqui no Brasil, tudo é de fora. Então mostra muito essa relação, nessa divisão internacional do trabalho. Beleza, meu povo? Só para fechar aqui com vocês, o assunto da nossa aula, agora sim, fim dos conteúdos do segundo bimestre, tá bom? Não é fim do segundo bimestre ainda, mas sim dos conteúdos. Agora eu vou querer que vocês façam as atividades e trabalhos, prestem atenção, vejam o que estão devendo, realizem, né, as avaliações que estão postadas. Tem tempo ainda, dá para assistir as aulas, rever alguma coisa, ver os roteiros e depois fazer a avaliação, né? Peçam orientações aos professores, peçam ajuda, né? Tá, não tá entendendo a atividade? Manda uma mensagem, pede ali para o seu professor tutor para que ele te ajude ali com alguma tarefa ou para que ele entre em contato com outro professor, né? Para que ajudem vocês na dúvida sobre alguma questão, beleza? Meu povo, nossa aula hoje é isso. Tranquilão? Fala de novo. De novo. Oi?